Olá, amigos cursistas, tudo bom? Então, hoje estamos iniciando o nosso curso básico de Libras, Língua Brasileira de Sinais, aqui em Teresina, Mãos que Falo, Mãos que Falo. Então, eu sou a professora Maria de Lourdes Ribeiro Soares Esquefe, né? Professora da Pada, eu sou conhecida como professora da Lurdinha da Pada, sou intérprete de Libras, né? Tradutora e intérprete, professora da SEDUC, professora do ICESP, Instituto Católico de Ensino Superior, então, aqui dentro de Teresina. Então, estamos iniciando esse curso. E aí, professor Sérgio, tudo bom? Tudo bom. Olá, eu sou o professor Sérgio Teixeira, trabalho na APADA e sou professor também da SEDUC. Há mais de 6 anos eu já tenho contato com as Libras, né? E a comunidade surda também me acompanha nesses 6 anos, não é isso, professora? Exatamente. Então, eu comecei em 2021, dentro dessa comunidade, a comunidade surda aqui na Pada, onde começou tudo. Então, eu comecei alfabetizando as crianças surdas a partir de 3 anos, né? Sou formada em pedagogia, sou formada em letras libras, tenho especialização em tradução e interpretação e Libras, cursos de Libras. Sou formada em psicopedagogia. Estamos aqui para nos se comunicarmos com Libras, tá certo? Aprender um pouco da Libras, que é importante essa comunidade surda. Temos que interagir junto com elas, na necessidades que elas precisam e vir até nós e nós até eles, ok? E aí, professor Sérgio? É verdade, essa comunidade que durante bastante tempo foi discriminada pela própria sociedade, não aceita a comunidade surda. E aí nós estamos nesse curso, Mãos que Falam, para exatamente ver como é interessante conversar com uma pessoa que não escuta, né, professora? Exatamente. Então, é uma comunidade que precisamos ir até ele. E vocês também ir até a ele, o estudo. Uma comunidade que não é porque seja minoria, não, mas é porque ela necessita de nós que falamos na Libras. Uhum. Bom, antes de falarmos sobre o contrato didático, eu quero agradecer a Deus por mais um encontro e que Ele seja nosso guia e nossa proteção hoje e sempre. A paz do Espírito Santo esteja com todos nós. Nosso muito obrigado, meu Deus, não é isso? Então, agradecer a Deus, né, professor Sérgio, que aqui é o formato de uma configuração de mão e de uma letra da Libras. Então, que é a odatilologia, Deus. Então, botar aqui porque Deus é maior, Ele é superior a nós, então mais em cima, né? Agradecer a Deus, a Jesus Cristo, que essa configuração de mão tocando na palma da mão, como fosse assim, o de Jesus Cristo, onde fica as chagas. Jesus, aí vem para cá, Cristo, onde fica aquele pano. Então, Cristo, Jesus Cristo, obrigado, né, a Deus. Então, falando do nosso grande filósofo, não é a surdez que define o destino das pessoas, mas o resultado do olhar da sociedade sobre a surdez, como se diz o nosso amigo filósofo Figotes, né? Então, vou falar um pouco do passado, as representações sociais da surdez e as políticas educacionais que aconteceu ao decorrer da década, né? Eu vou falar um pouquinho da década de 50 e 60, que a surdez como doença. Então, nessa década, era tratado o surdo como doente. Então, eles eram jogados no manicômio, numa casa de repouso, porque pensava que ele era um doente. Isso, o assistencialismo e a filantropia, certo? Com o passar do tempo, veio a década de 70 e 80. Aí, analisar e pensar surdez como deficiência.
Já melhorou um pouquinho. Essa surdez com deficiência, o que é? Quer dizer, é a reabilitação da audição e da fala. Quer dizer, fazer como o surdo falar, sair voz. E não tinha como. Era muito difícil naquela época, né? Fazer o surdo falar. E já na décadas de 90 a 2000, a surdez como diferença de experiência visual. Quer dizer, já muda. Quer dizer, o surdo tem condição de aprender e a educação muda. A educação para o bilinguismo, né? O bilíngue, escola, educação bilíngue. Hoje nós temos aí essa política da surdez como diferença, não mais como uma deficiência ou doença, não é isso, professor? Não, doença não, mas uma deficiência que tem como uma pessoa que ele acabe devido a algum problema que aconteceu, certo? Certo. Então... Certo. Professora, eu posso chamar uma pessoa surda de surdo-mudo? Não, de jeito nenhum, é incorreto, é errado, certo? O correto é você chamar ele surdo. Pode chamar ele surdo ou deficiente auditivo. E eu posso chamar de mudinho? Não, de jeito nenhum. Isso aí já acabou. Ele não é mudo. Ele tem capacidade de falar. O problema dele é na surdez. Justamente, né? Então, surdo-mudo, essa expressão não existe? Não existe. Mudinho, acabou. De jeito nenhum. Esse negócio de surdinho. coitadinho, não. É uma pessoa íntegra. Com sua capacidade. Nós temos... É linguagem, professora? De jeito nenhum. Não é linguagem? Não, é uma língua como qualquer outra língua, como a língua francesa, o inglês, o português. É uma língua. É uma língua universal? Posso dizer que em Libras, eu posso falar, num surdo pode falar aqui no Brasil, como posso falar lá na Espanha? Não, já vem dizendo, Libras significa língua brasileira de sinais. Então, é só aqui, é nacional, é só do Brasil. Então, ela pertence a uma nação. Uma nação, a nação brasileira. É isso? Exatamente. E posso dizer também que são os simples gestos ou mímica? Não, não. A Libra tem sua gramática própria, sua estrutura gramatical própria. Então, nós aqui, os cursistas, vamos aprender a estrutura gramatical própria da língua brasileira de sinais, da Libras. Sei. Então, repetindo, é incorreto chamar surdo-mudo, mudinho, surdinho? É incorreto, é errado, é erradíssimo. Certo. O correto é surdo ou deficiente auditivo, ou então DA. Certo. E então, linguagem de sinais também está incorreta? Não pode, não é errado. É língua brasileira de sinais. A Libras é uma língua universal? Não. Ela é a própria de um país. De um país que é o nosso, Libras é do nosso próprio país brasileiro, nosso Brasil. E é uma língua estruturada em sua própria Exatamente. Nós vamos estudar toda a estrutura gramatical própria da língua de sinais. Muito bem, professor. Ok? Certo? E eu como devo fazer para chamar a atenção de um surdo, professora? Como é que eu faço? Eu posso jogar algum material nele? Não pode. Isso vai machucar. Já pensou o material jogar no rosto de um surdo? Não, de jeito nenhum, é errado. É acenar com a mão, ou então com a Libras. Oi, vem cá, oi, tudo bom? Eu posso gritar? Não, para que gritar? Ele não vai escutar. Então você vai levemente toca no seu ombro, assim, de frente. Você não pode nem ir atrás, porque nele vai se espantar e vai jogar a mão em você, certo? Então, jogar objeto algum, bater ou gritar, isso não é Não pode, correto. é incorreto. Então, o correto é você acender uma luz, apagar uma luz, certo? Batida no pé, no chão, porque ele sente a vibração, né? Quando passa-se um avião, quando tem uma buzina, ele sente aquele pouco de som. Então, você pode bater no chão, o pé assim no chão, que ele vai sentir. Muito bem. Certo? Certo. Então, a surdez, o surdo é a língua de sinais, né? Sensibiliza a comunidade acadêmica do surdo. Mãos que falam. O problema auditivo, isso é interferência na aprendizagem
na interação social da pessoa surda. Então, isso ocorreu quando o surdo, a surdez, ele nasce, é natural. E também tem a surdez adquirida, né? Essa surdez adquirida, você sabia que são adquirida como? Se eu colocar o cotonete no ouvido, você sabia? Não pode, não pode. Também tem as doenças que eles adquirem, como a meningite, é uma das principais causas que da pessoa surda é a meningite, que é adquirida, são problemas com a família, o álcool, um som muito alto ali perto de uma criança, tá entendendo? Então, e ela, quando a criança nasce surda, já é mesmo que ela teve contato com a rubéola. Durante a gravidez. Durante a mãe deve ter cuidado, né? Isso. Ou então, cuidado que quando estiver grávida e sempre ao posto de saúde para ser observada, né? Medicada. Nem todo medicamento pode tomar, entendeu? Não podem ficar usando bebida alcoólica na gravidez, porque isso tudo afeta, são causas da deficiência, né, auditiva. E além disso, também pode acontecer de haver uma doença, né, da mãe passar para a criança no feto durante a gestação, né? Então, um cuidado muito interessante é o pré-natal, né? O pré-natal deve ser bem assistido durante a gravidez, que são os cuidados que pode detectar e também pode até evitar que a mãe tenha uma gestação de uma pessoa com surdez. Mas a surdez hoje já pode ser adquirida. Por exemplo, quem escuta muitos sons altos ou coloca aqueles fones no canal auditivo pode provocar. Então, é daí a importância de também se cuidar. Cotonete, como a professora falou, de maneira nenhuma, né? E outros cuidados como bocal de caneta, que às vezes a pessoa coloca dentro do canal auditivo. Isso também pode provocar uma surdez. Não é que vai provocar. Assim como o som. Hoje, a quantidade de pessoas que estão utilizando os sons, aparelho de som dentro do ouvido, causa bastante lesão dentro do ouvido. E isso pode resultar numa surdez. Também, professor, água no ouvido, que a mãe não procura saber se caiu água no ouvido da sua criança, olhar para não dar aquela infecção. Então, tem que ser todo esse, como é que se diz? Cuidado, certo? Uhum. Então, a deficiência congênita já nasce com a doença, são problemas de congênito, de DNA, o sangue do pai não deu certo com o da mãe, então por isso que precisa até fazer antigamente o casamento, para a gente saber como é que fica o sanguíneo, exatamente, o curso, né, do casamento, para saber o grupo sanguíneo de cada pessoa, para saber se isso, porque às vezes acontece na gravidez, a criança já nasce com a deficiência auditiva. Então, Libras, né? E ou linguagem, né? Libras, linguagem ou língua, né? É uma língua. Uma língua. Porque Libras é só a sigla, né? Língua brasileira de sinais. As línguas de sinais, né? Elas também são chamadas de língua de sinais. São as línguas naturais da comunidade surda. Ao contrário do que muitos imaginam, professor, as línguas de sinais não são simplesmente mímicas e gestos utilizados pelos surdos, mas para facilitar a comunicação. São línguas com estruturas gramaticais próprias, né? Atribui-se às línguas, as línguas de sinais, o status de língua, porque elas também são compostas pelos níveis linguísticos. Quais são os níveis linguísticos? Fonológico, morfológico, sintático, semântico, né? Ok. O que é denominado, sim, a palavra ou item lexal.
nas línguas oral e auditiva. São denominados sinais na língua de sinais. O que vai fazer a diferença disso? A diferença das línguas de sinais, das demais línguas, é que é de modalidade visual e espacial, certo? Então, os sinais são formados a partir da combinação, da forma, do movimento das mãos, do ponto no corpo, que é o ponto de articulação, no pescoço, no espaço, aqui na frente, são os sinais que são feitos. Então, é isso onde começamos a nossa gramática. Certo. Então, vejam aí, né, no slide. Aqui é o espaço onde eu posso assinar os sinais, como eu falei naquela hora, Deus. Não preciso fazer Deus lá em cima, não. Deus está aqui, dá para você ver. Então, esse espaço da cabeça, o espaço da mão direita, mão esquerda, dos braços e aqui no tronco, como é importante, viu? Para nós estarmos fazendo um sinal correto, no ponto correto. Fazer o movimento correto, que aí é a estrutura da gramática da Libra de Sinais, da Língua Brasileira de Sinais. Datilologia. O que é datilologia? Então, a datilologia é o alfabeto manual, que nós vamos aprender agora. Preste bem atenção, o formato da minha mão, certo? Então, você tem de observar e olhar para a minha palma da minha mão, como é que eu vou fazer em cada letra, tá certo? Então, veja aqui, ó. Esse formato aqui, a letra A. Olha, o nosso dedo, o polegar em cima dos demais dedos. Porque precisamos também aprender o nome dos nossos dedos. Professor Sérgio, vai dizendo aí, como é o nome desse dedo? Polegar. E esse aqui? É o indicador, o médio, anelar e o mínimo. Muito bem, então eu vou fechar minha mão, tá vendo aí? E vou botar o dedo polegar em cima dos demais dedos. Vou abrir aqui a letra A, né? Letra A. E agora, o polegar bem no centro da palma da mão, B. Certo? Desfaço, faço parecido com o C cedilhar, ó, o C. Aí esse pequeno movimento é o C cedilha, certo? Muito bem. Vamos lá repetir de novo? Repetir. A, B, A, B, C, D. Né? Aí faltou alguma coisa? Faltou o C cedilha, olha, muito bem. C cedilha. E agora vamos para o D, certo? D, aí eu desfaço, dobro os meus demais dedos aqui. O polegar no centro fica a letra E. Desmancho tudo e boto o polegar em cima do indicador. Esse aqui é o F. F. Muito bem. O polegar em cima do indicador. Vocês estão vendo? Muito bem. Desfaço e junto o polegar com o indicador G. A letra G. Depois eu faço, ó, levanto um dedinho, tá vendo eu levantando? Boto o polegar no centro e faço esse movimento semicircular. Olha aí. Então, essa é a letra H. H. Fecho, levanto o mindinho, a letra I. I. Da letra I, eu faço um movimento escrevendo do A o J. Não. J. Muito bem. Olha, do I, eu faço um movimento J. Agora aqui é o J. O movimento é semicircular. Depois eu volto lá da configuração H, mas não é H, porque o movimento é para cima, retilíneo, certo? Então ele fica, ó, esse aqui é o K. 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 Muito bem. Parece com H, mas não é. É o K. Certo? E agora eu estico o indicador, é a letra L. Olha como parece realmente com L. O L. Depois os 3 dedinhos para baixo. Olha, tá vendo? É a letra M. Que parece realmente com a letra M.
tiro um dos dedos para trás, coloco aí, ó, tá vendo? Ficou o N. N. Ó. Isso. Depois a letra O. Ó. Muito bem. Estão vendo direitinho. Agora, olha, para baixo, e aí fica P, que é a mesma configuração do K e do H, mas o P é para baixo. Então, essas configurações de mão são, quer dizer, 3 letras com a mesma configuração de mão, certo? Então, é isso que a gente também tem que fazer. E o movimento. Então, esse aqui é o P. Depois, o indicador para baixo com o polegar em cima. Que vocês lembram da outra letra? Que o G é para cima e o Q é para baixo. Aí vem o R, você faz essa, ó, você interlaça os dedos, ó, R. Parece com aquele jeito figa, né? Mas não é, né? O R. R. Fecho a minha mão, boto o polegar em cima dos demais dedos e aí eu fiz o S. Parece assim que eu vou dar um murro, mas não, é uma letra S. Na Libras, certo? Aí vem o quê? Olha, presta atenção como é que eu vou fazer. Agora é o indicador em cima do polegar, é o T. Por que eu estou falando isso? Porque o F é o polegar em cima do indicador. Ah, que interessante, né? Pois aqui, ó, agora, ó, o indicador cortando o polegar, é o T. E agora o U, 2 juntinhos aqui. Então, é o U. Aí vou abrir, é o V. Olha, que interessante. Depois do V, o W, que é para cima, os 3 dedos, né? E faz esse movimento, W. Desmancho, dobra como se fosse um X, mas, olha aí, eu fiz essa configuração de mão, que eu dobrei aqui o indicador, tá vendo? Aí eu puxo para mim, X, X. Depois do X, o Y. Lembra que a gente diz assim, telefona para mim, mas é o Y, Y. E depois do Y, vem o quê? Eu vou escrever no A o Z. Escrevendo no A o Z. Olha que interessante, né, professor? Vamos de novo? Vamos aprender de novo. Então, vamos lá, junto com o professor. A, B, C. C cedilha. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Professor, que legal! Muito bem, professora. Quer dizer que eu aprendendo o alfabeto manual já sei Libras? Não, aí você só vai poder se comunicar falando dizendo o seu nome, fazendo em Libras. Por exemplo, ó, L, O, U, R, D, E, S. Libras. Ah, professora. Então, E faça o seu, professor. Pois então o meu vai ser assim. Meu é assim. S, E, R, G, I, O. Muito bem. Né, Ai, aqui. Então a datilologia ela não serve para dizer que o aluno já sabe Libra, sabendo todo esse alfabeto manual. Não. Agora a Libras tem vários sinais. Sim. Cada objeto e coisa tem seu sinal. Professor, e os numerais, os números, como é que são? Os números são interessantes. Nós temos os números cardinais, as de quantidade e também os números ordinais, né? Bom. Semelhante ao português. A configuração de mão dos numerais semelha a alguma coisa que a gente viu anteriormente. Por exemplo, o número 0 é representado pelo essa configuração, né? O
Veja que o polegar, apenas o polegar está para cima. Olha o número 2. O número 3. O 4. Agora o 5 tem um diferencial. Eu vou fazer desta forma, que dá para perceber que é um pouco diferente, mas com o treinamento dá para a gente continuar fazendo bem feito, né? O 6, o 7, o 8, o 9. Deixa eu ver aqui, o 9, dessa forma. O 10. O 10 é a junção do número 1 e o 0. 1, 0. Isso é o 10. Não é isso, professora? Exatamente. E as quantidades, professora, se eu pedir assim, um lápis ou 2 lápis? Eu faço a quantidade. Um lápis. 2 lápis. Diferente, diferente, né? Pois vamos ver agora. Então vamos fazer essas quantidades. Como é que é feito? Sim. É a mesma semelhança ou é diferente? É diferente um pouco. Vamos lá, a quantidade, para a quantidade, 1. Para cima. Exatamente. Antes era assim. Exatamente. Quando é cardinais. Agora a quantidade, 1. E o 2? Assim. Exatamente. Mas antes? Antes era assim. E aqui a quantidade, 2. Certo. 3, professor. 3. Assim? Exatamente, viu? 3, né? O 4. O 4? O 4. Muito bem, assim. Continua assim a quantidade 4. O 5, lembra o outro? Lembra, então o 5 modifica, né? Modifica, né? Fica 5, né? Exatamente. O 6. O 6, você faz assim. Exatamente. Parece com o 6, né, gente? Olha aí. Dá parecido com o numeral 6. O 7. O 7. Né? Certo. O 8, semelhante a letra S. Mas não é aqui. Aqui vai ser um movimento. Exatamente. Um movimento. Assim, para evitar exatamente. Aí eu boto o meu polegar para baixo. E faço essa o 9. Né? Muito bem. A quantidade 10 tem? Tem, 10, 1 e o 0. Então, esse movimento aqui, né, é muito importante. Vem o 11, o 12, o 13, o 14, o 15. Aí vem 30, 40, né? Olha aí, legal, né, então, professor? No início, nós vamos aprender essa quantidade primeiramente. Exatamente, né? exato. E, por exemplo, professora, se um surdo pedir para que ele quer no terceiro andar, como é que poderíamos trabalhar nessa forma de quantidade? Então, aliás, de números ordinários, né? Eu quero ir lá naquele andar, eu quero ir no terceiro. Aí faz esse movimento, terceiro andar. Que lá no cardinais era só o número 3. Só o número 3. Não tinha esse movimento. Esse movimento. Exatamente. Tem que ter esse movimento, certo? Então, o número terceiro tem que ter esse movimento. Vamos lá começar? O primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Aí o quinto já modifica, Já é assim, Tá vendo o movimento? Tem um leve movimento para lá e para cá. É isso? No lado direito e lado esquerdo. O 6. O 6 do mesmo jeito, né? certo? O 7. O 9. O oitavo, vamos para o oitavo. Vamos lá, o oitavo, isso aqui, né? O 9 e o 10º. Eita! Então, esses daí são os números que a gente... Não se preocupe se vocês não tiveram como pegar agora. Vamos apenas dar a noção agora para repetir calmamente, né, professora? Durante as nossas aulas a gente vai ter esse tempo de entendimento de como fazer a configuração de mão. Né? Vamos lá, de novo? Vamos de novo. Então, os numerais são o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8, o 9 e o 10. Quantidade? Quantidade? Faz aí, professor. Vamos lá. A quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7, 8,
9, 10. Muito bem, Muito bom, bem, né, mas... professora? E os ordinais? Vamos lá de novo, o primeiro? Eita, eu moro lá no 10º andar. Pois vamos lá, vamos fazer lá? Vamos lá? Vamos Quem fazer chega lá? Vamos lá. Vamos lá primeiro, né? Tu mora no primeiro? No primeiro. Pois é, tu mora no primeiro andar. E eu no 10, certo? Vamos lá? Tá bom. Então, como é o primeiro? O primeiro você faz esse movimento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí modifica, ó. Quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, e o nono e o 10. Muito bem. Isso aqui são as palmas para o surdo, viu? Isso, justamente assim como para dizer que cumprimos um momento, né? Um momento desse, eu exato. tenho certeza, caros colegas cursistas, que vocês aprenderam, tiveram pelo menos a noção do alfabeto datilológico e os numerais. Valeu? Então, eu digo aqui para você, professor Sérgio, muito obrigada. Muito obrigado a vocês que Obrigada a vocês que também. estiveram aqui junto com a gente, conosco. E aí é isso aí, gente. Vamos aprender Libras. Libras é importante para a comunidade, tanto ouvinte como a comunidade surda. Legal? Tudo bem. Legal. Então, ó, tchau. Até a próxima.